Meus queridos, falemos agora dos dois tipos de estaca que mais causam confusão na hora da prova. Talvez porque eles possuem nomes assim bem próprios, particulares, e Frank e Strauss possam ser confundidos. Mas o que você não pode confundir é a execução e a indicação de cada uma dessas estacas. Então fique de olho, este nome não pode mais causar, ou estes nomes não podem mais causar confusão na sua mente. E a gente vai deixar tintim por tintim tudo aqui esclarecido nessa aula. Então, chegou o momento de falarmos de estacas profundas, estacas, obviamente, fundações profundas, do tipo Strauss e do tipo Frank. Trouxe as duas nesta aula porque elas geralmente causam confusão e não há motivos, já que uma delas é estaca cravada e outra estaca escavada. Vejamos, começando pela estaca Frank. Ela é uma estaca moldada em loco pela cravação. Então perceba, Frank é uma estaca cravada por meio de sucessivos golpes de um pilão de tubo, de um tubo de ponta fechada por uma bucha seca, que é essa bucha causada ou composta por pedra e areia. Às vezes também você vai ver que é um concreto magro, né? Não só pedra e areia, mas essa é a definição que a norma traz, previamente firmada na extremidade inferior de um tubo por atrito. Então, olha, a gente primeiro tem um tubo, jogamos ali uma mistura de pedra com areia e promovemos essa cravação. Isso é como se fosse um tampão para este tubo, porque a gente tem um tubo metálico com ponta fechada com essa massa, pedra e areia, mas pode ser um concreto magro. Isso vedou a tampa da minha estaca, a cabeça, né? Desculpa, a ponta da minha estaca. E eu vou então agora procedendo à cravação com golpes deste mesmo pilão, e é este pilão que causa confusão com a estaca Strauss. Fiquem de olho para não confundir mais. Este pilão promove o quê? A cravação da estaca. Atingir a cota especificada, o que eu faço agora? Eu faço a expulsão dessa bucha seca. Então, esse bulbo, esse cebolão, essa bucha seca é expelido e, consequentemente, eu depois promovo a concretagem devidamente revestida com o mesmo tubo utilizado na cravação. É que agora o que agora a gente faz? Vai inserindo quantidades de concreto e executando o quê? O apiloamento. Então esse fuste, ele é todo composto ou todo confeccionado após a expulsão da bucha seca, colocação da armadura, e aí sim a gente começa o apiloamento gradativo de camadas de concreto. Concreto que vocês vão ver, inclusive, que é um concreto seco, um concreto bem com uma relação água-cimento baixa, até que a estaca fique daí então concluída. A concretagem do fuste, aliás, a gente já está vendo aqui, né, pequenos volumes de concreto seco com relação água-cimento de 0,36. A armadura na estaca Frank, a armadura integral com pelo menos 4 barras de CA50. Atingiu a cota de apoio, a gente já viu, expulsa-se a bucha, executa-se a base alargada, óbvio, com a própria expulsão da bucha. Instalação da armadura, execução do fuste com concreto apiloado e simultânea retirada do revestimento. Eu tinha esquecido de mencionar, mas ao mesmo tempo que eu vou promovendo o apiloamento de camadas sucessivas de concreto, o revestimento metálico ele vai sendo o quê? Retirado. Então eu vou tirando esse revestimento que é reaproveitado. Destaque para baixa relação água-cimento, consumo mediano, né, comum, aí normal, de cimento, um FCK de 20. Quanto a isso, nada a se evidenciar. Comprimentos que a gente tem aí, cargas elevadas, diâmetros podem ser diâmetros
elevados, a gente não pode, aqui como observação normativa, em um raio de 5 diâmetros, eu não posso cravar outras estacas a menos de 12 horas. Então, para a sua execução, é necessário que todas as estacas, num círculo aí de 5 diâmetros, estejam cravadas e concretadas a pelo menos 12 horas, para a gente não ter problemas. Nesses casos, 1% das estacas, pelo menos, ou no mínimo 1 por obra, tem que ser exposto, para que eu possa ver aí, abaixo da cota de arrasamento, eu tenho que ver se essa estaca aqui, ela está íntegra, né? Não preciso descer até a ponta, obviamente, mas eu tenho que verificar a integridade do fuste. Essa estaca Frank tem a particularidade de, na cravação, ter pelo menos 10% das estacas com o diagrama de cravação, eu preciso fazer o diagrama de cravação, e a nega tem que ser verificada em 100% das estacas de duas maneiras. 10 golpes com altura de queda de 1 metro e 1 golpe com altura de queda de 5 metros. Na aula que a gente fala de diagrama de cravação, eu especifico um pouco mais esta questão. A estaca Frank, acima de 100 estacas, a gente precisa fazer a prova de carga em 1% das estacas, com pelo menos uma por obra aqui também. E na hora de falar em vantagens e desvantagens, nós vamos ver algumas características marcantes. Primeiro, uma vantagem: grandes cargas. Ela suporta grandes cargas, diferente da estaca Strauss. Estaca Strauss, ela não tem grande capacidade de carga. Tem boa resistência lateral e resistência de ponta. Pode ser executada abaixo do nível d'água. A gente vai ver também que é diferente da Strauss. Em areias submersas e argilas moles, saturadas, a gente tem problemas com a estaca Strauss. Então, abaixo do nível d'água, resumidamente, nós temos problemas com a estaca Strauss. E aqui, na estaca Frank, não é um problema. A sequência executiva está ilustrada aqui abaixo. Mas quais são as desvantagens? Desvantagem: grande vibração e risco de impacto na vizinhança. Essa talvez seja uma das que mais causa impacto, vibração. Equipamento de grande porte. Risco de estrangulamento do fuste. Na hora da cravação da bucha, não há problema. Na hora que eu estou cravando, a minha estaca é revestida. O problema é que na hora que eu estou concretando de fato camadas e prosseguindo com o apiloamento do concreto, este tubo metálico ele vai sendo retirado. E durante essa retirada, ou após essa retirada, eu posso ter estrangulamento do fuste. Risco de levantamento das estacas adjacentes. Já que essa estaca é cravada por deslocamento, há o risco de que nessa cravação, como ela adensa, ela aumenta a compacidade relativa do solo ao seu redor, já que ela está sendo cravada, isso pode causar o quê? Nas estacas adjacentes, um levantamento. E aí elas possivelmente vão ter que ser recravadas, né, até a cota de projeto. E o elevado tempo de execução, já que você pode imaginar que a cravação dessa bucha, a expulsão dessa bucha e apiloamento consecutivo de camadas pequenas de concreto leva tempo. Mas tempo este que você levou para aprender a distinguir a estaca Frank da estaca Strauss. Olha essa estaca, que também é uma estaca de concreto moldado em loco, e isso é uma semelhança, só que ela é executada através de escavação. Enquanto uma é cravada, esta é escavada. É uma diferença considerável, mediante o emprego de sonda, também denominada piteira. Então, toda vez que a gente ouvir esse nome piteira, tenha certeza, ou 99% de certeza, que nós estamos diante de uma estaca Strauss, com simultânea introdução do revestimento metálico. Opa, cravação com introdução de revestimento metálico parece estaca Frank. Mas eu já vi que uma é cravada, a outra é escavada. Então aqui a introdução também há introdução de revestimento metálico com guincho mecânico em segmentos rosqueados, isso a gente não tem na Frank, até que se atinja a profundidade adequada. Uma particularidade dessa estaca, vejamos algumas características. Perfuração, sonda ou piteira, que é este equipamento que permite a entrada de solo, né,
mas não permite a saída. Então eu desço, ele se enche, na hora que ele vai ser içado, essa portinhola fecha e ele leva o solo até a superfície. Consequentemente, a gente vai, assim como na Frank, ter revestimento. Aqui o diâmetro mínimo das estacas armadas, quando elas são armadas, né? Enquanto na Frank elas são sempre armadas, aqui a gente pode ter ou não a utilização de armadura. Quando tem armadura, 32 centímetros de diâmetro mínimo. Concretagem, gradativo lançamento e apiloamento do concreto com retirada simultânea do revestimento. Isso daí é igual, ou se parece muito, com o que a gente vê na estaca Frank. Só que, olha, não pode ser utilizada, e aí eu destaco, porque as questões vão bater muito nessa tecla, estaca Strauss não pode ser utilizada em areias submersas ou argilas muito mole e saturadas. Veja que pode ser executado a Frank abaixo do nível d'água, já a estaca Strauss tem restrições quanto ao nível d'água. Areia submersa, argilas mole saturadas, por que elas não podem ser feitas por esse procedimento de escavação? Porque a gente vai ter aqui a dificuldade na remoção do solo e cravação dessa piteira, porque essa é uma estaca escavada, enquanto a outra é cravada. Colocação da armadura. Pode ser ou não armada. Quando ela é armada, a armadura é colocada antes da concretagem. Quando eu não estou usando uma armadura com função estrutural, ela pode ser colocada com um arranque após a concretagem. Vejamos aqui a sequência executiva. Eu tenho a descida da sonda, ou piteira, vazia para a escavação. Ela vai coletar solo e ela sobe carregada e é despejada na superfície. Então essa sonda sobe cheia e é esvaziada na superfície. Vou fazendo isso até que eu atinja a cota especificada de projeto. Se eu vou fazer uma estaca armada, coloco a armadura e depois sigo com a concretagem em pequenas camadas e o apiloamento sucessivo e também sucessiva ou simultânea retirada do revestimento. Essa parte final pode parecer ou se assemelhar com o que a gente vê em estaca do tipo Frank. Observação, as mesmas que a gente fez lá na Frank. Eu não posso, ou seja, para sua execução é necessário que todas as estacas num raio de 5 diâmetros estejam cravadas há pelo menos 12 horas e eu preciso expor abaixo da cota de arrasamento pelo menos uma estaca por obra, ou pelo menos 1% das estacas, para verificar a integridade do fuste. Consumo de cimento aqui, resistência mediana, consumo de cimento ok, mais ou menos 300 kg por metro cúbico. O slump para estacas armadas, ele é um pouco maior do que para as estacas não armadas. Acima de 100 estacas eu preciso fazer a prova de carga em pelo menos 1% das estacas, com no mínimo 1. E vejamos as vantagens da utilização da estaca Strauss agora, para a gente poder resolver questões sobre esses dois tipos de estaca. Vantagem, leveza e simplicidade do equipamento. Gente, ao invés de ser uma máquina para cravação de uma bucha com perfil metálico, é um tripé muito semelhante ao que se faz no ensaio SPT. Então, uma simplicidade muito grande no equipamento. Baixo nível de vibração. Por que baixo nível? Porque ela é uma estaca escavada e não cravada, como é a estaca Frank. Então, isso aqui é uma diferença significativa com relação a essas duas estacas. Boa relação custo-benefício, ela é particularmente barata se comparada às outras soluções, mas a desvantagem, elevada produção de lama. Gente, olha isso daqui, a piteira é exatamente este elemento que está dentro do tubo metálico. Então esse tubo aqui é o de encamisamento, e a gente tem aqui dentro a piteira, que desce com aquela portinhola para captar o solo. Quando ela sobe com o material ali, todo o material de solo. Particularidade importante, geralmente utiliza-se água ali para facilitar a escavação e consequente remoção. Olha aqui, subindo aí a minha piteira. Quando ela chega na superfície, o que eles fazem? Simplesmente entornam. Olha a lama que fica aqui, olha aqui sendo removido aí o solo
lá do furo, né? Então, muita produção de lama, baixa capacidade de carga, isso aqui é uma diferença significativa. Enquanto uma tem alta capacidade de carga, essa tem baixa. E risco de estrangulamento do fuste. Também risco de estrangulamento do fuste, nesse caso, porque, da mesma forma, quando eu removo, faço a concretagem e removo o revestimento, eu posso ter um estrangulamento, uma redução da seção transversal por conta da instabilidade da parede do furo. Por fim, resolvamos aí algumas questões, sempre com foco nas estacas Strauss e Frank, para que não haja mais confusão. A primeira questão diz o seguinte: a estaca Strauss é um dos tipos de fundação indireta. Sobre a estaca Strauss, marque a alternativa correta. Strauss, fundação indireta ou profunda. Marque a alternativa correta. A solidarização da estaca com a estrutura é feita sob tensão. Executa-se um bloco sobre a extremidade da estaca com macaco hidráulico, comprime-se a estaca, calçando a estaca sobre a estrutura. Retira-se o macaco e concreta-se o conjunto. Quando a gente fala de macaco hidráulico aqui, de regra a gente está falando da estaca mega, prensada, não tem nada a ver. Misturou um pouco aqui com a concretagem, com estaca mega, não é estaca Strauss. São executadas em loco, ok? Sem molde, por perfuração do terreno, com o auxílio de um trado de diâmetro de 15 a 30 centímetros, sendo o furo posteriormente preenchido com concreto apiloado. O furo é preenchido com concreto apiloado, mas a perfuração é com o que a gente chama de sonda ou piteira, e não com trado. Inclusive, a gente tem aqui uma perfuração com um molde, né, metálico, né, com revestimento metálico. Errada. Apresentam grande capacidade de carga e podem ser executadas em grandes profundidades, não sendo limitada pelo nível do lençol freático. Ela tem baixa capacidade de carga, nós estamos falando da estaca Strauss. Abaixo do lençol freático ela tem sérias restrições, com areias submersas, argilas moles saturadas. Portanto, também não. Só sobrou a letra D. Vamos ver se faz sentido. É uma fundação em concreto simples ou armado? Sim, pode ter ou não armação. Moldada em loco, executada com revestimento metálico recuperável, perfeito. Pode ser empregada em locais confinados ou terrenos acidentados, devido à simplicidade da utilização do equipamento. Ok? Sua execução não causa vibrações significativas, evitando problema com edificações vizinhas. Esta alternativa foi uma síntese de tudo que representa ou tudo que é a estaca Strauss. Portanto, gabarito, letra D, muito bem feita essa questão. Mais uma questão. As fundações são classificadas em rasas e profundas. Para o caso de fundação profunda do tipo Strauss, a resistência característica do concreto aos 28 dias será de, no mínimo, aí já entra um pouco de putaria, né? Porque essas bancas que fazem esse tipo de questão, elas estão de brincadeira com a cara do concurseiro, ter que decorar. Mas aqui a gente vê que estaca Strauss e estaca Frank, concreto, 20 MPa. Opa! Deixa eu ver aqui, a Frank 20 MPa, a Strauss também 20 MPa. Então, não há distinção aqui do projeto em relação à resistência do concreto do FCK. Letra A, 20 MPa. FCC. Um edifício institucional será executado com fundação do tipo estacas. Com o objetivo de atingir a resistência do solo em camadas mais profundas, foi adotada a estaca do tipo Strauss, a qual é executada mediante a introdução de trado helicoidal contínuo. Opa, isso aqui já é de hélice contínua. Então não é. Armada e preenchida com cimento e areia. Opa, isso aqui cimento e areia, a gente está falando de concreto, falando de uma argamassa, não é característica de estaca Strauss, é inclusive uma característica de estaca raiz. Constituída de segmentos de concreto pré-moldado, ou segmentos de concreto pré-moldado introduzidos. A gente está falando aqui ou de uma estaca pré-moldada de concreto, por meio de golpes de martelo. Se for hidraulicamente, a gente pode estar falando de uma estaca mega,
de certa forma, a gente está falando de estaca pré-moldada. Não é a estaca Strauss que é moldada em loco. Executada pela cravação por meio de sucessivos golpes de um pilão. Falou pilão, falou estaca Frank ou estaca bucha seca. Frank bucha seca. De um tubo de ponta fechada por uma bucha seca. Esta estaca possui base alargada. Essa é a Frank e não a Strauss. Por fim, a única alternativa que pode estar correta, executada por perfuração do solo com uma sonda, sonda ou piteira. Quando a gente fala, lembre-se sempre desse termo, piteira, porque ela tem essa particularidade aqui na ponta. Revestimento total com camisa metálica, realizando lançamento de concreto e retirada gradativa do revestimento com simultâneo apiloamento do concreto. Perfeito. CESP-Sebrasp. A estaca do tipo Strauss é utilizada em terreno acima do nível d'água, podendo ser executada em qualquer profundidade com a execução de bate-estaca. Gente, parece certa porque utiliza-se o bate-estaca para o apiloamento ali do concreto. Ela é utilizada abaixo do nível d'água, escavação com uma sonda do tipo piteira, mas quando a questão fala em qualquer profundidade, eu teria muito receio de uma afirmação irrestritiva como essa. E foi, de fato, o que a banca CESP deu como gabarito. Errado. Em qualquer profundidade, a gente não pode realizar essa estaca Strauss, embora ela seja uma estaca escavada com sonda, né, ou piteira, que muito utilizada para locais confinados, por provocar pouca vibração, não indicada na presença de lençol freático, estamos falando aqui acima do nível d'água, mas a qualquer profundidade, aí não. CESP-Sebrasp. Estaca do tipo Strauss é executada por escavação mecânica, com uso ou não de lama bentonítica, de revestimento total e posterior concretagem. Aí nós estamos falando de o quê? De uma estaca escavada, mecanicamente, com ou sem a utilização de fluido estabilizante. Pode ser uma ou outra. Lembrando que aqui a gente tem, a gente pode ter, né, promover a irrigação, digamos assim, né, ou molhar o furo para facilitar a retirada do solo. Mas em forma alguma eu posso confundir isso com lama bentonítica. O que às vezes acontece é a pessoa jogar água ali dentro do furo para formar aquela lama e ser mais fácil de ser removida, mas nada com lama bentonítica. Portanto, gabarito errado. Considere as seguintes afirmações sobre fundações. 1. Devido ao risco de seccionamento do fuste pela entrada de solo, as estacas do tipo Strauss não são recomendadas para uso em argilas muito moles e saturadas e em areias submersas. Perfeito é o que a norma nos traz. As estacas do tipo Frank, ou bucha seca, né, têm como vantagem, comparativamente às estacas Strauss, pequenas vibrações e trepidações causadas em prédios vizinhos. Totalmente oposto. Frank tem alta vibração. As estacas pré-moldadas de concreto têm comprimento limitado a 12 metros, o que impede sua utilização quando forem necessárias estacas com mais de 12 metros. Hora nenhuma falei sobre limitação do comprimento da estaca. A gente pode, inclusive, ter emendas. Portanto, falso. E o gabarito dessa questão, alternativa A, apenas um está correto. FGV. A estaca Strauss é uma estaca de concreto pré-moldada ou moldada em loco? Moldada em loco. Até tem um apiloamento de concreto. Então, vamos lá. A estaca Strauss é uma estaca de concreto executada através da escavação, mediante emprego de uma sonda, também denominada piteira, com simultânea introdução de revestimento metálico, quando a gente está introduzindo, até que se atinja a profundidade projetada. Então, tudo isso está falando do processo de cravação. Ela é moldada em loco, ela é feita com a sonda piteira e, junto com
ao longo que a gente vai escavando, o revestimento metálico para suportar as paredes do furo também é introduzido, portanto, o gabarito letra B. As estacas Frank são confeccionadas em concreto armado moldado em loco. Perfeitamente, a estaca Frank ela é obrigatoriamente armada, enquanto a estaca Strauss pode ou não ser armada. Por isso ela é em concreto, armado, o gabarito correto. Instituto Unifil. As fundações são convencionalmente separadas em dois grandes grupos. Fundações superficiais, ou diretas, ou rasas, e fundações profundas. Sobre estaca do tipo Frank, é correto afirmar que o elemento de fundação superficial de concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto sem necessidade de armadura. Primeiro que não estamos falando de fundação superficial, então, portanto, não pode ser. Inclusive, sem o aço, sem necessidade de armadura, Frank, a gente precisa de armadura. Ela é obrigatoriamente armada, em concreto armado. Isso aqui é uma característica ou a definição de fundação superficial do tipo bloco. Letra B. Tipo de fundação profunda, caracterizada por ter uma base alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular ou concreto por meio de golpes de um pilão. Opa, golpe de pilão. Fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não, ou ser constituído por um elemento pré-moldado. Dúvida sobre essa questão? Vamos passar para frente. Tipo de fundação profunda em que a própria estaca ou um molde é introduzido no terreno por golpes de martelo, por exemplo, de gravidade, de explosão, de vapor, comprimido, vibratório. Em certos casos, a cravação pode ser precedida por escavação ou lançagem. Não, isso daqui é uma estaca pré-moldada, né? Uma característica de estaca pré-moldada. Tipo de fundação profunda executada por escavação mecânica. Não é escavação, escavação é estaca Strauss, né? Ou estaca escavada. Com uso ou não de lama bentonítica, então a gente está falando aqui de uma estaca escavada com ou sem o uso de lama bentonítica ou fluido estabilizante. Portanto, falso. Ficou para a gente a letra B, que de fato, quando a gente viu sobre esse tipo de estaca, por ter uma base alargada, introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular aqui, né? Ou concreto, a gente pode ou usar na ponta pedra e areia, ou também um concreto magro. Vou introduzindo golpes de um pilão. Sempre que eu falo pilão, eu remeto à estaca Frank. Faltou falar ali da bucha seca ou do cebolão, que é aquela cabeça mesmo, né? O fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não. Aqui ela entrou uma informação nova, que eu posso deixar o revestimento. Geralmente quando a gente fala da concretagem, a gente fala com simultânea retirada do revestimento. A concretagem se dá por o apiloamento do concreto e simultânea remoção do revestimento. Aqui a questão traz que ele pode ficar. E ele pode ou não ser constituído por um elemento pré-moldado. Quando a gente fala de estaca mista, em alguns casos, e é um dos mais comuns, que a gente faz a bucha seca, removo o revestimento e coloco uma estaca pré-moldada de concreto. Fica uma estaca mista ali, né? Pré-moldada junto com Frank. Uma estaca Frank pré-moldada. É possível de ser utilizado, sim, portanto, gabarito letra B. Essa questão aqui, bem longa, mas é uma questão da Consuplan sobre estaca Frank. Vamos dar uma lida na alternativa. As estacas Frank são executadas através da cravação de um tubo, por meio de sucessivos golpes de um pilão em uma bucha seca de pedra e areia aderida a este tubo. Atingida a cota de apoio, procede-se à expulsão da bucha e execução de base alargada. Instalação de armadura e execução do fuste de concreto apiloado com simultânea retirada de revestimento. Tudo definição normativa. A execução da estaca pode se apresentar alternativas executivas em relação aos procedimentos da estaca padrão, como, por exemplo, aí são alternativas: perfuração interna, denominada cravação à tração, fuste pré-moldado, fuste encamisado com tubo metálico perdido, fuste executado com concreto plástico ou vibrado, ou sem execução de base alargada. Então, são variações, que inclusive estava no slide ali, eu deixei um pouco de lado,
na hora da aula teórica, mas dá uma olhadinha, né, com algumas variações dessa estaca. Até agora, tudo bem. A cravação do tubo é executada por meio de golpes de pilão da bucha seca, que adere ao tubo por atrito, até a obtenção da nega. As negas de cravação do tubo devem ser obtidas de duas maneiras, em todas as estacas. Então, diagrama de cravação, 10% das estacas, preferencialmente das mais próximas ao furo de sondagem. Nega, 100% das estacas, e especialmente da estaca do tipo Frank, de duas formas. 10 golpes de 1 metro de altura e 5 metros de altura, um golpe de queda do pilão. É exatamente a alternativa A. Para 10 golpes de 1 metro de altura de queda do pilão e para um golpe de 5 metros de altura de queda do pilão. É a única estaca que a gente exige duas formas de obtenção da nega. FEPESE. As estacas são elementos de fundação que têm como objetivo transmitir as cargas da edificação atuantes na superfície para o solo. A transmissão das cargas para o solo é feita pelo atrito lateral entre estaca e solo e ou pela resistência de ponta da estaca. Considerei a imagem, as representações acima, no caso ao lado, estão relacionadas respectivamente a que tipo de estaca? Estaca clássica aqui, né? Estaca pré-moldada. Pré-moldada de concreto, pré-moldada em aço, pré-moldada de madeira. Não dá para definir aqui só pela foto, mas é uma estaca pré-moldada. Essa estaca característica aqui do bulbo, ou bucha seca, cebolão, estaca Strauss. E por último, fundação profunda de base alargada, possivelmente, se houver descida de operário, a gente está diante de um tubulão. Como a questão não menciona, pela própria figura, é característico aí de um tubulão. Gabarito, então, letra C, pré-moldada, Frank e tubulão. Questões que matam a vida ou que dificultam a vida do concurseiro. A norma ABNT-NBR 6122, que trata sobre projeto e execução de fundações, aduz, olha que palavra chique, que o concreto utilizado para a execução das estacas Frank deve ter consumo de cimento em quilos por metro cúbico não inferior a... Gente, só trouxe algumas dessas questões para vocês verem que é possível e ao mesmo tempo, aliás, é possível que se cobre e ao mesmo tempo é praticamente impossível que se adentre nesses pormenores. Eu preciso que vocês entendam de maneira global quais são as estacas, a utilização, as vantagens e as desvantagens e as principais características. Não dá para entrar nesse tipo de questão, embora está aqui o material, caso queira dar uma lida, nem precisa ir na norma, eu já trago os quadros resumidos para você, nosso aluno. Portanto, gabarito, letra B, consumo de cimento na estaca Frank acima de 300 kg por metro cúbico, ou seja, relativamente aí um bom consumo de cimento por metro cúbico. Assinale a alternativa que apresenta diferenças entre as estacas Frank e Strauss. Para selar esta nossa aula, vamos às alternativas. As estacas são executadas mediante introdução de trado helicoidal contínuo. Trado helicoidal, estaca hélice contínua. A gente não falou aqui em momento algum de trado. Uma é cravada, a outra é escavada com piteira. Então, próxima. Estacas Frank são moldadas em loco. Sim, as duas são. Sendo executadas mediante a introdução no terreno por rotação de um trado helicoidal constituído de segmentos de pequeno comprimento. Aqui a gente está diante de outra estaca, trado helicoidal, não se remete aí a Frank, que são estacas executadas em loco, mas cravadas. Próxima. As estacas Strauss são executadas através da perfuração rotativa. Não, aqui é a perfuração com sonda ou piteira. Perfuração rotativa geralmente me remete à estaca do tipo raiz. Vamos para a última, e que consequentemente deve ser o nosso gabarito. As estacas Frank são executadas através da cravação. Perfeito. Por meio de sucessivos golpes de um pilão
de um tubo com ponta fechada por uma bucha seca, constituída de pedra e areia. Exatamente isso. Já as estacas Strauss são executadas por perfuração, então enquanto uma é cravada, a outra é perfurada. Perfuração do solo com sonda ou piteira, revestimento total com camisa metálica. Não poderia estar mais correta essa síntese que a Unesc trouxe para nós na alternativa D, que é, portanto, o nosso gabarito. Pessoal, espero que tenham entendido a diferença, estaca Strauss, estaca Frank. Quantas vezes for preciso, retome as aulas, dê uma olhada no material teórico e eu espero que você nunca mais confunda essas duas estacas e consiga acertar todas as questões.